Olá, tudo bem com vocês? Esse é o EliCast, podcast que se desafia a produzir bons conteúdos para a internet e quer você como nosso parceiro. A gente está aqui completando já a 31ª edição e com certeza a contribuição de vocês tem colaborado muito para a qualidade dos temas que a gente trata. E, mais uma vez, eu vou pedir para que quem ainda não é membro do nosso canal, quem ainda não se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. A gente está aqui para poder conversar muito mais sobre temas importantes e relevantes para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia como cidadão. E hoje o EliCast tem o prazer de receber duas pessoas, dois convidados que vão trazer um tema que é super importante para o nosso dia a dia, que é conectividade, internet, acesso, que hoje é uma nova forma de cidadania, né? Quem não tem acesso à internet hoje sofre muito as consequências de não poder, muitas vezes, estudar, né? De muitas vezes não poder ter acesso a conteúdos diversos que fazem a qualidade, né, das nossas escolas, que ajuda a contribuir a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Rodrigo Schuch, presidente da Associação NEL, está completando 25 anos, né? Vai com 26 anos. 26 anos, tem 25 anos de atuação né, no mercado, no apoio aos provedores, né, de pequeno porte. Isso é muito importante, esse tipo de associação, não é, Rodrigo? Sim, primeiramente, obrigado, Eli. É uma honra poder estar aqui nesse podcast, tão famoso podcast, né? Eu estava contando aqui os dias para poder participar e a gente poder contar essas experiências, né? Trocar essas informações. A Associação NEL nasceu em 1999, né? Ela nasceu para defender uma competição justa no setor de TV por assinatura. Ao longo dos anos, obviamente, até pela característica do mercado brasileiro, ela foi se evoluindo, né? E hoje o que antes, no começo, eram 12 empresas, né, que montaram a associação, hoje somos mais de 150 empresas que, somadas, atendem a 15 milhões de clientes, né? Hoje o mercado brasileiro, pelo último informe da Anatel, tem 52 milhões de acessos. Nossa, né? Olha só, gente, como está evoluindo, né? Isso. São 52 milhões de acessos. E temos todos os novos entrantes do leilão do 5G, também associados à ANEL. E continuamos, obviamente, né, nessa defesa pela competição justa, o que antes era só TV para assinatura, hoje a gente está falando no setor como um todo, né? Telefonia móvel, telefonia fixa através da banda larga fixa e telefonia, e também, obviamente, a TV para assinatura, que são alicerces aí da nossa. Que coisa boa, né? Que ótimo. E aí, para a gente aprofundar esse estudo, conversar melhor, ver quem realmente está lá na ponta produzindo, né? Fazendo chegar essa conectividade às nossas casas, está aqui conosco o Cristiano Santana, que é o empresário do setor, que tem uma experiência muito interessante para conversar conosco. Inclusive, estou sabendo que tem uma fusão, né, acontecendo recente, a gente vai conversar sobre isso, porque também é um mercado que está crescendo muito. E, né, os provedores de pequeno porte agora estão se juntando, crescendo, fazendo esse setor evoluir mais. E, principalmente, chegar mais longe, chegar nas cidades onde há muitas empresas, né, de grande porte não chegam. Então, é sobre isso, é sobre conversar sobre o nosso dia a dia, sobre esses acessos e sobre o Brasil que cresce. Então, Rodrigo, conta pra gente, então, como que você, com essa experiência que você tem no setor, né, e agora presidindo, né, o Conselho Executivo, como você vê essa evolução do setor nesses últimos anos? Bom, primeiro, acredito que o Brasil é uma referência mundial, né? O que o Brasil fez nesses últimos anos é uma coisa surpreendente. Nós somos hoje o terceiro país em conectividade fixa do mundo, né? Nós não somos o terceiro país em expansão territorial, nós não somos o terceiro país em PIB, nós não somos o terceiro país em população, mas nós somos o terceiro país em conectividade fixa do mundo, né? Então isso tudo traz aí a relevância, né, de empresários como o Santana, né, que tiveram ousadia, coragem, né, desprendimento, foram lá e investiram em locais que antes não eram assistidos, né? Eles chegaram lá nos rincões do Brasil
Eu estava comentando aqui hoje que o Brasil tem 52 milhões de acessos, mas se a gente olhasse 10 anos para trás, a gente teria 20 milhões, né? Existiam 20 milhões de Crescimento acessos, significativo. majoritariamente em tecnologia não fibra. Hoje nós temos 52 milhões de acessos, majoritariamente na fibra, que é tecnologia de ponta, de última geração, né? Isso se deu, obviamente, pela competição, né? Porque a gente tinha um mercado com poucos players e hoje a gente tem um mercado farto de players, né? Tem bastante. A gente fala aqui que tem mais de 22 mil provedores, né? Espalhados por todo o Brasil, levando acesso, conectividade para todo mundo. Santana, como você entrou no mercado, seja bem-vindo. Quero saber um pouco da sua história, porque empreender no Brasil, todos nós falamos, né, que não é fácil. Então, conta um pouco para a gente dessa sua história e seja muito bem-vindo ao Elicast. Tá, em primeiro lugar, olá a todos. Eli, parabéns aí pelo podcast, um podcast recente, está fazendo bastante sucesso aí nas redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês, com meu amigo Chuco, obrigado pelo convite. Eu sou do mercado de telecomunicações desde sempre, apesar de eu não ter começado a minha carreira no mercado de telecomunicações, mas eu iniciei ela aos 18 anos, antes disso eu vim do mercado bancário. E aos 18 anos eu virei funcionário público da antiga Telesp, no estado de São Paulo, né, na época da estatal, a última turma lá, na época que participou de um concurso, e logo ali em 1994 para 1995 começou a privatização em todo o país, né? Você observou bem de perto a privatização. Isso. E aí saí da estatal e fui trabalhar nas prestadoras de serviço, né? E lá eu galguei carreira e isso iniciou lá em 96 ali e foi até 2015. Em 2015 eu deixei a carreira de executivo, trabalhava numa grande prestadora de serviço hoje para o país aí, praticamente todos os estados do Brasil. E eu deixei a carreira de executivo e fui empreender um pequeno provedor de internet. Você é de São Paulo, né? São Paulo. Mas trabalhei como executivo em várias regiões do país, né? Sul, Norte, Nordeste, São Paulo, Rio, todos esses estados aí a gente tocou aí grandes operações aí para essas operadoras. E aí eu queria deixar a carreira de executivo e fui empreender, né? Aí comprei um pequeno provedor ali na região de Campinas, em São Paulo, uma cidade ao lado de Campinas. Na época a tecnologia existente só era rádio, era tudo via rádio, né? E isso foi em 2016. E aí, no mesmo ano, 2016, logo ao final do ano, a gente já começou a fazer ali, movimentar, fibrar pequenos bairros. E aí fui fibrando pequenos bairros, daqui a pouco fibrei a cidade inteira, daqui a pouco eu fui para a cidade vizinha, né? Um pouco mais de um ano depois, eu vendi 50% dessa empresa, trouxe um sócio para dentro, um sócio também que era do setor. Fizemos a empresa crescer, como chegou em plena pandemia, ali em agosto de 2020, a pandemia, o auge dela, assim, pelo menos no estado de São Paulo, quando falou assim, fecha tudo, foi em março, né, 2020. E ali a gente teve que tomar uma decisão, né? Qual era a decisão? Continuava investindo, mas aí a gente fala, pô, como é que nós vamos construir? Está todo mundo em lockdown, mas a gente tem que construir redes, tem que ter gente na rua, né? Tem que ir na casa da pessoa instalar a internet, todo mundo precisava. É uma demanda urgente ali, né? Exatamente, né? E aí nós aceleramos, tá? Alguns amigos meus tiraram o pé, mas nós aceleramos, né? E a demanda veio forte. E aí fizemos aquilo que foi preciso ali na pandemia, que foi atender ali a parte do interior de São Paulo. Porque muitas pessoas saíram dos apartamentos da cidade de São Paulo e foram para os seus sítios, suas casas de condomínio do interior. E aí deu um boom no segmento como um todo e na companhia. No mesmo ano, em agosto de 2020, né, eu vendi essa companhia, as outras cotas que eu tinha, vendi, né? E aí meu sócio seguiu com ela até hoje, né? Agora ela foi vendida para uma outra companhia, um fundo americano. Então, em agosto de 2020, eu vendi essa companhia. Em setembro do mesmo ano,
eu fundei a Zaz Telecom do zero, em plena pandemia. Nossa, que Né? desafio, hein? Exato, Muito grande. ali na cidade de Osasco. Então, começamos na periferia de Osasco, cheguei ali uma certa oportunidade. Enfim, e aí superamos a pandemia, a empresa cresceu, hoje a gente atua em 77 cidades, com rede própria entre São Paulo e Paraná. Né? A gente começa ali na região metropolitana de São Paulo e vamos até Maringá, região Já está noroeste. crescendo bastante. Isso, isso. E agora, recentemente, a gente nos unimos a um grupo argentino. Pois é, estou sabendo que tem uma fusão aí. Conta pra gente como que isso aconteceu. Olha, porque é muito recente uma empresa, né, um sucesso desse, assim, uma empresa de poucos anos, ter esse crescimento. É claro que a gente sabe que depois da pandemia também essa demanda permaneceu, né, por mais conectividade, qualidade. Mas conta como foi que aconteceu isso, o que despertou buscar esses parceiros, trabalhar com mais gente, né? O Grupo Vertem, que é o grupo que eu fiz a união agora recentemente, essa união nós fizemos, ela foi consolidada, né? Agora no dia 31 de julho. Esse grupo são os proprietários da Sky no Brasil. Né? Então, eles têm vários negócios pela América Latina e um dos negócios dele no Brasil é a Sky. E eles já estavam no ramo, no segmento de conectividade, no Brasil, através de redes neutras, por todo o país. Né? E eles queriam adquirir alguma companhia. Sobraram poucas companhias estruturadas hoje no país, esse tamanho mediano que a gente fala, né? Então, eles queriam adquirir uma companhia para poder ter a experiência de ter a rede própria. Até então, eles estavam locando... Tendo que locar. Exatamente. E aí nos conhecemos, né? E aí surgiu essa união, né? E agora, através da Zaz, né? Nós temos a empresa controladora da Zaz hoje se tornou a Bali, né? Que é o segmento de conectividade do Grupo Vertem no Brasil. E a Bali vai fazer agora o movimento que ela entende que é necessário no Brasil, que é de consolidação, que é o movimento hoje, né? Gente, e essa fusão também vai fazer com que a Zaz chegue a várias regiões do país, né? Exatamente, através da rede neutra. Como é que é esse desafio? Como é que você imagina esse horizonte aí, quando você imagina 5 grandes regiões que o país tem, regiões muito remotas, né? O que vocês têm pensado, né, para chegar mais ainda no interior desse país? Será através de fazendo M&A, né? Ou seja, inorgânico, ou seja, adquirindo pequenas empresas nesses rincões do país. Nós faremos isso, é isso que nós vamos fazer. Pequenos provedores têm em todas as cidades, né? Exatamente, né? Exatamente. Né? Então, a ideia não é ideia, plano, está em execução, né? É adquirir esses pequenos provedores aí nos rincões do Brasil. Que legal. Então, que legal, porque a gente sabe que tem várias formas da gente crescer nesse país, né? Mas quando a gente cresce com um parceiro que também tem o mesmo propósito, né, de chegar mais longe, de levar conectividade, de levar acesso às pessoas, conhecimento, com certeza essa empresa vai com um propósito mais firme, consolidando, né, os planos e os projetos que vocês, com certeza, já têm. Né? É isso. Mas, Chuck, vamos conversar um pouquinho sobre esse boom, esse aumento, né, de fibra, né, de banda larga fixa que nós estamos tendo no Brasil, né? Isso é fruto de toda uma organização desses nossos provedores, né? Não, certamente, né? Isso é fruto de novo, né, do desprendimento de empreendedores como Santana, que apostaram, né? Foram lá, ele fez um relato aqui de uma lembrança que eu também vivenciei, porque eu estava, na época, executivo de uma operadora, que foi o atendimento na pandemia, né? Porque todo lockdown, a gente precisava pedir autorização para os carros andarem na rua, a gente precisava tinha que entrar na casa do cliente, mas ao mesmo tempo estava todo mundo naquela fase de, né, se você passasse uma contaminação, né, ou passasse o vírus, foi um momento bastante interessante, mas foi totalmente desafiador, mas foi um momento que a internet de fato acelerou, porque todo mundo precisou da internet, o Santana está comentando aqui, o Brasil só conseguiu conectar todo mundo
e ele também comentou que o pessoal começou a sair das áreas mais urbanas e procurar áreas mais calmas, né? Isso só foi possível porque os provedores de internet estavam lá, eles existiam, né? Então teve esse grande crescimento. O Santana comentou aqui também, eu acho que é importante, porque ele falou assim, olha, a gente está indo no crescimento inorgânico. E quando a gente olha o Brasil, hoje nós temos mais fibra e mais CTOs do que os Estados Unidos. Né? Nossa. Então, assim, a gente tem uma abundância de fibras. E o nosso problema hoje aqui no Brasil é a gente formalizar, né, esse nosso setor. Hoje ainda existe uma camada bastante significativa de informalidade. Né? Eu estava comentando aqui, tem mais de 22 milhões de provedores, mas 53% desses provedores não reportaram nenhum assinante nos últimos 12 meses. Né? Então, assim, você vê que tem um número bastante significativo que está lá, consta como um provedor, mas não está reportando número nenhum. E quando a gente olha, né, a gente não, obviamente que a gente sabe que a grande maioria talvez não faça por desconhecimento, não é uma questão de má fé, mas a gente sabe também que tem empresas aí que não informam base, que eventualmente pode estar sonegando imposto, pode estar não pagando, não recolhendo os postes, né? Então, fusões como essa são importantes porque você acaba trazendo formalização no setor, né? Você moraliza. Mostrando realmente o tamanho do setor, né? Mostrando exatamente o tamanho do setor. Então, de fato, aqui a internet no Brasil, né, como ele está comentando, é um sucesso. Né? A gente tem aqui um case de sucesso. Nós somos o país com maior quantidade de provedores por habitante do mundo. Né? Nossa, olha Então, que assim, maravilha. então, assim, a gente, de fato, aqui a gente tem muito que comemorar. Né? O melhor do Brasil é o brasileiro, né? Porque Exato. a gente Exato. resolve nossos problemas de um jeito ou de outro, a gente supera esses desafios. Porque a pandemia parece que foi assim, um divisor de águas, né? Sim, e agora nós temos o desafio da móvel, né? Porque a gente tem os novos entrantes 5G, nós temos aí o MVNO, né? Então, assim, o grande boom democrático que a gente tem na banda larga fixa, a gente precisa levar para a banda larga móvel, que ainda está concentrada em 3 players. Como faz isso? Como vocês vão conseguir travar essa discussão, essa conversa? Qual é o papel da Anatel nesse processo? Eu vou aquecer aqui, depois, obviamente, eu passo para o Santana. O Santana é um conhecedor também profundo aí no tema. Mas a primeira coisa é a gente ter um modelo de sucesso replicável, porque o modelo da banda larga, por mais que a gente tenha falado do desprendimento, do empreendedorismo do setor, teve lá uma política pública, né, relatada pelo então conselheiro Aníbal, que trazia normas diferenciadas, normas assimétricas para os pequenos players. Né? E ali houve uma definição de que um pequeno player era aquele que tinha até 5% de mercado. Né? E aí você, para esse perfil de clientes, você tinha um custo regulatório de fiscalização, uma série de questões menor, né? O que fez com que todo mundo pudesse empreender, porque existia ainda uma máxima, não sei, eu não aumento de tanto, porque se eu passar de tanto, eu entro na regulamentação. Então, isso ajudou bastante Acabou também. Que limitou um pouco. Né? Então, teve o fator do PGMC e agora teve a revisão do PGMC e, infelizmente, a Anatel não entendeu que o mercado móvel ele não tinha, já era competitivo o suficiente, né, quando nós acreditamos que não é. Nossa, então explica um pouco para a gente então, essa mudança aí no PGMC. Como é que foi agora recente, né? Isso. Não passa de 2 anos atrás. Só fazer um breve resumo, Claro. né? O papel que a Anatel fez no país de incentivar os nascedores dos provedores foi muito importante, né? Então, na banda larga fixa, esse papel que ela fez, né, de liberar os outorgas, de diminuir obrigações, isso foi muito importante e o Brasil conseguiu com que os brasileiros tenham em suas casas conectividade de alta velocidade, com tecnologia melhor que tem no mundo, que é o que todos os países têm, que é a fibra ótica. Então, isso foi assim, um negócio fantástico. E aí, continuando na banda larga fixa, o que precisa agora? Precisa dar uma regulada um pouco no setor, né? Porque está muito descompassado, parte tributária, a informalidade, né? Então, agora precisa organizar esse negócio. Então, as associações e a Anatel estão trabalhando para isso. Dito que o movimento que massificou a conectividade da banda larga fixa no Brasil foi o movimento pelos provedores,
dentro da mobilidade, existe um instrumento que é sucesso no mundo, e aí não é para o Brasil, né? Que são as operadoras virtuais, que é as MVNO. Tá? Então, nos últimos 2 anos, cogitou muito, né? Dentro da Anatel, e isso deixava a gente muito feliz, que iria fazer um movimento, não igual, porque não dá para fazer, mas um movimento de fortalecer com que o mercado de MVNO no país ele crescesse, né? O mercado de MVNO na Europa e nos Estados Unidos, na Europa hoje ele está em 30% de toda a mobilidade do B2C está em cima de marcas de MVNO. Quando você vai para a Europa, e você faz a média de todos os países da Europa, essa média é 50%. No Brasil é menos de 2%. Nossa, muito diferente. Então, quando a Anatel começou a falar que ia fomentar isso há 2 anos, assim, despertou muito interesse e nasceram algumas MVNOs. E agora nós fomos surpreendidos com esse PGMC, porque deixaram de regular essa situação. Então, quem quer hoje montar uma empresa, né, para ser uma operadora virtual, utilizando a rede de qualquer operadora existente, que nós temos 3 hoje no país, vai sofrer um pouco porque não tem mais o valor não é mais regulado, né? Então, isso cria muitas dificuldades. Mas o que se deve a essa posição que a Anatel teve? É difícil entender o que acontece por detrás dos bastidores, né? Mas, assim, o recado importante é o seguinte. As operadoras, as 3 maiores do país, elas perderam uma fatia significativa do mercado da banda larga fixa. Uma vez que eu conecto sua casa, não tem como ela conectar a sua casa, né? Tá ali, é unifilar. Porque eu tenho infraestrutura, ela tem infraestrutura, todo mundo tem sua infraestrutura. Quando se fala da mobilidade, eu entendo que não dá para se fazer o que as 3 companhias fizeram pelo país inteiro, porque nós estamos falando de 1995 até aqui, né? Pouco mais de 20 anos, de infraestrutura móvel sendo implementada no país, né? Então, como é que hoje vai nascer uma 4ª operadora e fazer em 5 anos o que foi feito em 20? Com certeza é injusto, né? E é por isso que tem a MVNO, porque então ela tem a rede, as operadoras móveis, elas já têm as redes, já tem lá suas torres, ou locam torres, enfim, já tem lá suas herbes, né, já tem a infraestrutura funcionando, e a MVNO existe, e ela tem que encarar a MVNO como uma parceira comercial dela. Porque a rede continua sendo dela, né? O que a MVNO vai fazer, é cuidar do cliente dela no final, né? Sim. E não existe setor que vá sobreviver se você não fideliza o cliente, né? E na mobilidade, 50% dos CPFs do Brasil ficam passando na mão das 3 operadoras por ano. A gente só tem 3 operadoras, né? Isso é um custo altíssimo, né? Tudo delas é muito grande. Se elas têm parcerias saudáveis como a MVNO, que são os modelos, volta repetida, norte-americano e europeu, e ela fortalece isso dentro do país, o que ela vai ter? Ela vai ter nichos em regiões do país, cuidando do cliente dela, né? Porque quando a MVNO fecha um contrato com uma operadora dessa, e a gente vai lá e conquista 100 mil, 200 mil, 50 mil clientes, aqueles clientes fidelizam dentro daquela MVNO, né? Então eu vou lá, tendo bem esse cliente, recebo por isso, e 90% disso eu devolvo para a operadora, porque a rede é dela. Vocês só usam, né? A gente só usa, né? A rede é dela. Só que eu não sei se é o entendimento dele, mas eu tenho das operadoras, mas a impressão que eles passam é que eles entendem que as MVNO são competidores, e não são. São parceiras que vão cuidar dos clientes deles. Realmente. Né? Então vamos ver o que o futuro aguarda nessa Uhum. questão comercial. Eu acho que não vai ser fácil, mas eu sou otimista, vamos ver o que, é que vai acontecer
nessa relação das operadoras com as suas MVNOs, e aí nós temos 2 tipos de MVNO hoje, autorizada e credenciada, né? Autorizada, ela tem algumas Eu ia obrigações, perguntar qual que é a diferença, né? autorizada, que está embaixo de uma MVNI, que é a operadora, né? Ela tem obrigações de numeração, cuidar do cliente, portabilidade. Ela é uma operadora sem rede. E a credenciada nada mais é que uma vendedora de chip, uma marca que você cria. Olha só. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Você vê como as coisas mudam muito rápido, né? Há 2 anos a Anatel, não, vamos fortalecer o mercado. E o que significava fortalecer o mercado? Chegar para as operadoras, vamos criar MVNO, crie MVNOs, crie nicho de mercado, deixa o pessoal, né? E agora meio que mudou, vamos ver o que vai acontecer. Nossa, Chuco, como é que você, enquanto presidente da associação, né, como é que vocês receberam essa decisão? E o que a associação que representa, né, boa parte, né, dos que trabalham, que fazem essa expansão aí da banda, que fizeram e fazem a expansão da banda larga fixa, estão observando então esse fato agora? O que é possível fazer? Primeiro, é um setor muito dinâmico, né? Eu acho que a gente fala que não é absolutamente nem um pouco tedioso, né? Exato. É uma surpresa todo dia, quase. A gente não sofre de tédio aqui no nosso setor, porque ele é bastante dinâmico. A tecnologia muda o tempo inteiro, né? Os estudos têm que acontecer rápido. Tem que acontecer também, rápido, né? Mas nós vimos essa decisão com, assim, com muita tristeza, né? Porque para o nosso entendimento, ela não foi pró-competição, né? E o Estado, ele precisa incentivar a competição, porque a competição gera mais emprego, gera melhores ofertas, gera melhores serviços, né? Que é o que a gente observa, por exemplo, na banda larga fixa, né? Então, assim, a primeira análise aqui da sua pergunta é que a gente, infelizmente, chamou a atenção pela decisão e, obviamente, que a gente não esperava por essa decisão, né? Agora, o que fazer, né? A gente vai continuar, né, trabalhando, né, dentro das possibilidades para que a gente possa reverter essa decisão e, eventualmente, explicar, né? Não foi unânime, né? Não foi unânime. O conselheiro Caram parece ter um voto que foi bem melhor, né? Exato. Como é que vocês receberam o voto do Caram? Não foi unânime, né? O voto do Caram ele não era 100% bom para os pequenos provedores, mas ele era um voto que estava coerente, né? Ele era um voto coerente, um voto firme, um voto que era justo, né? Certo. Que a gente entende que era justo, né? Ainda que não fosse 100% aderente aos nossos pedidos, mas ele era um voto justo. E o que a gente viu depois foi uma mudança radical do voto dele, né? Para um voto que, na nossa percepção, ele é anticompetitivo. Assim, ele está favorecendo o monopólio do serviço de telefonia móvel. Então, claro, a gente vai continuar discutindo, debatendo, né? E arguindo para que a gente possa mudar isso daí. A ANEEL tem feito alguns estudos também, né? Eu sei que vocês fizeram um trabalho bem interessante para o diagnóstico da realidade, né? Desse trabalho. Como é que foi feito? E vocês também entregaram à Anatel? Como é que foi esse trabalho de estudo recente que vocês fizeram? Boa pergunta aqui. Na verdade, o trabalho começou com uma provocação dos nossos associados, né? O Santana era do nosso conselho e tal. E todo mundo relatava, quando a Anatel falava assim, olha, tem 3 provedores na região. Eu falei assim, não tem 3, tem 5, tem 6, tem 7, né? E por aí. Então, criou-se essa massa, assim, gente, o mercado informal está muito grande, a gente precisa dar uma olhada nisso, né? E aí nós contratamos um estudo da Telco Advisory, que foi feito lá pelo Rupental, né? Cujo qual a gente analisou os dados oficiais da Anatel, os dados oficiais do IBGE, da pesquisa do PNAD, né, que tinha acabado de sair sobre conectividade no Brasil, dentre outras questões que a gente trouxe também, outros dados oficiais. Utilizamos um mecanismo estatístico e eu estava comentando aqui que no Brasil 53% dos mais de 22 mil provedores não reportam nenhuma base, mas tem outros dados que são também tão interessantes quanto, né? Porque a gente tem no Brasil, de um mês para o outro, recorrentemente nos últimos 12 meses, uma perda de 1 milhão de assinantes. O que significa isso daqui? Significa que uma empresa reporta um mês e não reporta outro mês.
Aí ela Nossa. reporta no mês, a outra reporta no outro mês, ou não reporta no mês, outra reporta certo, dois meses, mas não reporta no terceiro mês. Então, assim, a gente observou que de mês para mês, só nessa questão de reporte, né? Talvez procedural, talvez uma questão de dificuldade de fazer o reporte mensal, a gente já tem 1 milhão aí de assinantes, né? Que a gente percebe que deveriam estar dentro da base da Anatel, mas não estão por conta, porque a Anatel trabalha com os dados que as empresas mandam, né? O nosso estudo ele trouxe o seguinte: trazendo todas as análises, nós chegamos à conclusão. O Brasil tem 52 milhões de acessos, 6 milhões são B2B, consequentemente 46 milhões são residências, né? A gente, através do trabalho que a gente fez, a gente chegou que o número real não deveria ser 52, deveria ser 63 milhões de acessos no Brasil. Tá? E esses 63 milhões, ele dialoga muito bem, inclusive, com a pesquisa do PNAD, que botava 65, 67 milhões de coisas, né? Mas aí, como era pesquisa, você tem que trazer para a razão isso daí, né? E quando a gente fala que você tem cerca de 63 milhões de acessos, que seria aí, né, fazendo a conta aqui, tirando 6 milhões do B2B, daria 57 milhões de domicílios, a gente começa a ver que o mercado brasileiro já está praticamente todo penetrado, né? Realmente. Então, que o pessoal fica, né? Não, eu tenho que conectar aqui, tenho que conectar, não conecta. Mas assim, na banda larga fixa, isso não é uma realidade, já está conectado. Já está conectado. E a Anatel, ela não tem com precisão esses dados? Como é que ela recebeu, bateu referências? A Anatel, certamente ela já tinha uma suspeita. O que a gente fez foi ajudar, né, a Anatel. A gente entregou um estudo, está aberto, inclusive, né? A gente protocolou na Anatel, mas a gente protocolou aberto. Quem tiver interesse, é só ir lá no site da Anatel e procurar pelo estudo. É um estudo bastante denso, com bastante informação, muito relevante, né? Mas a Anatel precisava, de fato, que alguém trouxesse, né, desse luz a esse problema, né? E foi o que a gente fez. E agora, junto com a Anatel, a gente está tentando achar as medidas para a gente poder curar, né, essa questão. Então, a primeira medida que foi tomada, a Anatel deu um prazo, né, de 4 meses para que as empresas que quisessem se regularizar, se regularizem. E ao final desse prazo, se elas não se regularizarem, aí a Anatel está observando outras medidas, né, que podem ser feitas. Mas eu acho que no final do tempo, quem vai ganhar isso aqui vai ser o consumidor e vai ser o Brasil. Porque tem que conectar também que a gente tem a reforma tributária vindo, a gente conseguiu incluir, né, o setor de telecomunicações no cashback. O cashback, eu costumo brincar que a gente tem 95 milhões novos fiscais, né? Porque para que e aí eu faço a referência dos 95 milhões, o que está no CAD único, né? Cerca de 95 milhões, que são os elegíveis ao cashback. Esse consumidor, ele vai exigir que o provedor dê o cashback, mas ele só tem o cashback se ele tiver a nota fiscal. Olha só, gente, como é importante ter, né, políticas públicas e a lei funcionando, Com as certeza. coisas, é uma engrenagem, né? A gente precisa entender isso, né, que o Brasil ele vai andar, ele vai prosperar quando as coisas realmente começarem, né, a acontecer, respeitando a legislação, respeitando, né, os estudos, porque vocês fazem os estudos, isso torna possível elaborar, rever políticas, né, rever ações, rever protocolos, é uma série de consequências que existe quando a gente está levando a sério uma política, uma atuação no setor, principalmente esse de telecom, que agora, né, esse boom. Né, o que a gente está falando, é a hora de arrumar casa. Exatamente. Né? É a hora de arrumar casa. E é muito importante as operadoras entenderem que não é eles contra nós. Essa história da concorrência, né? Não é eles contra nós. Né? Assim, a casa que foi conectada por uma grande operadora ou que foi conectada por um ISP, isso não tem mais como ser desfeito. Né? Isso está lá. É nós todos, né? Eu falo, os ISPs que pagam seus impostos, a carga tributária é a mesma de qualquer operadora, 21%, 22%, 19% ali é a média, porque a gente tem diferenciação de ICMS aí pelo país, né, nos estados, então é a mesma. O poste de um provedor é muito mais caro do que de uma operadora dessa, né? A gente tem uma média de poste aí, R$9, R$10,
Tem até uma lei específica, né? Estão trabalhando em cima, né? Isso, é um outro plano que nós estamos trabalhando. O deles é na Proposta casa de de lei. R$ 2, R$ 3 ou centavos, dependendo aí de como nasceu essas operações, né? Então, não é eles contra nós. Nós não somos inimigos dele porque nós estamos brigando de igual para igual, né? Eles a nível Brasil e os provedores que realmente fazem um trabalho sério estão trabalhando regionalmente ali nas suas cidades. E as condições são as mesmas para todos, né? Então, é nós todos juntos contra a informalidade, né? Que infelizmente nasceu dentro do Brasil aí, nesse mercado, e alguns empresários se acostumaram com essa informalidade e acham que isso é normal, né? Então, nós como associação, e olha só, isso partiu de nós, isso só prova, e aí vai para você aí, Fábio, meu amigo aí, que nós não somos imbecis. Então, eu soube dessa fala. Nós não somos imbecis, nós somos do mesmo lado, tá? A tua companhia tem uma escala, a nossa companhia tem outra escala muito menor, né? O que já aconteceu de conectividade do Brasil não tem como mais voltar atrás, né? O que precisa agora é sacudir essa peneira e só vai ficar pedra boa ali na peneira, porque as pedras ruins, que é a informalidade, vai Tendem a passar, assumir. tende a assumir, né? E o que precisa fazer, quem estiver na informalidade, porque o cara fala, mas se eu for pagar os tributos, tudo vou sobreviver. Tem um monte de empresa sobrevivendo, né? Minha empresa sobrevive, nunca deixei de pagar uma guia, nunca deixei de emitir uma nota fiscal, né? Isso desde o nascedor de todas as companhias que eu estive. Ele precisa se desafiar, esse empreendedor precisa se desafiar, né? Ele precisa se desafiar, porque se ele se desafia, vai baixar a rentabilidade dele, ele vai ter que criar novos produtos dentro da companhia para ele ter um ticket médio maior e aí poder arcar com esses impostos. E ele precisa saber que ele não está só, porque Exato. se ele se associa, né? Ele Exato. vai ter E está alguém para dando votar tempo, para né? ele. O governo está dando tempo, o fisco está dando tempo, mas assim, a gente vem falando desse negócio de informalidade já há uns 4, 5 anos. Eles estão achando que não vai acontecer nada, né? Mas vai acontecer. É uma hora. Né? Então coisas exato. tem que Então, acontecer. exato. Então tem tempo para se arrumar, né? Que legal, gente. Já está chegando aqui para o final já, mas é muita coisa para conversar, né? Muitos assuntos que, se a gente vai aprofundando, a gente vai, né, conversando horas. Mas o que eu tenho visto assim, e ouvido é que muita coisa, depois da pandemia, se fortaleceu nesse setor, mas uma coisa que eu queria entender, né, na realidade, a infraestrutura. Todo mundo fala que o Brasil precisa melhorar a sua infraestrutura, né? Não só as estradas, todas as áreas, né? Como é que é essa história da infraestrutura nesse setor? Como é que está hoje, o que precisa fazer para melhorar e a gente ter o melhor desempenho? Assim, e atender principalmente melhor, né, o nosso cidadão que paga os impostos do nosso país, né? Bom, quando a gente fala em infraestrutura, assim, o Brasil tem uma infraestrutura boa. O que acontece é que nós não temos em alta capacidade são algumas interligações de um estado para o outro, né? Eu sei que está vindo aí um novo cabo submarino para interligar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com a Europa, acho que está sendo fomentado até pelo BRICS. Inclusive, amanhã acho que eu vou participar de uma discussão sobre esse assunto, né? Isso vai contribuir bastante. Isso está em pauta, né? Isso está em pauta. Isso, a conectividade em rodovias no país, ela realmente é caótica. Isso é uma né? grande reclamação. Ela é caótica, né? E quem poderia ajudar a resolver isso seria o provedor regional através do MVNO ou através desses plays aí que adquiriram a frequência lá no leilão do 5G, que a frequência é 3.5, né? Então, eles podem chegar a resolver isso. E aí onde eu entro, que a gente esperava um fomento na questão da mobilidade, porque em parceria do provedor regional com a operadora já existente, eles poderiam sanar isso, né? Quando a gente fala de conectividade em escolas, assim, é um desafio muito grande, né?
Tem hora que parece que tem mais escola do que pessoas, né? Tanto falar de Então, escola, fala de escola, números. mas às vezes a gente recebe uma lista lá de conectar uma escola, de uma Aham. oportunidade, aí você sofre com outras situações. Não tem energia elétrica. Como é que você vai, como é que você vai colocar internet lá, Sem né? Seja energia. via satélite ou seja via rádio, seja lá por qual tecnologia, precisa de energia. Então tem que resolver o problema de energia. Tem um passo anterior. Exato, tem que precisar resolver um problema de energia para depois a gente resolver o problema de conectividade, né? Então essas questões se tornam difíceis de sanar, né? E aí onde fica esse paradigma? Ó, o Brasil tem problema de conectividade, o Brasil tem problema. Sempre vai ter, né? Mas não é algo que parece que o Brasil não está conectado, muito pelo contrário. Nós temos a maior velocidade do mundo aí. Nós temos uns guetozinhos assim, né? Uns Exato, problemas que tem que são sérios, né? que tem essas dificuldades, né? E temos uma rede descentralizada, né? A nossa Exato. rede está espalhada pelo Brasil todo, né? Eu acho que isso é um ponto importante também dessa questão da infraestrutura aí. Nossa, gente, e essa política de levar para todas as escolas, né, a conectividade. Como vocês observam, é possível mesmo? Como é que vocês avaliam diante disso tudo que vocês me falaram, já que a gente tem esse Brasil imenso, né? Distante de muitas cidades distantes das zonas urbanas. Estima-se que você tem no Brasil hoje cerca de 4 mil escolas sem energia elétrica ainda, né? Rurais, deve ser, né? Acho que mais comentando aqui sobre a questão da infraestrutura, a gente tem, por exemplo, o Norte. O Norte a gente tinha um grande problema, a gente está criando várias vias, né, fluviais ali, de cabos submarinos, né, Para para a resolver. gente poder chegar e conseguir atender a todos, porque era uma grande dificuldade para a pessoa, porque assim, a internet, o que você precisa? Você precisa ter banda, você precisa ter capacidade, você precisa sair para a internet. A internet é o mundo inteiro, né? Transportar, né? inteiro, Precisa transportar as pessoas. É muito conteúdo passando ali, é muita Conteúdo, você informação. precisa. Então, ainda há espaço para crescimento dessa infraestrutura? Claro que é. Né? O Brasil, a gente, ainda que seja uma rede totalmente descentralizada, espalhada, né? Estima-se que existam mais CDNs, né? Que são aqueles que armazenam as informações do Netflix no Brasil, do que no próprio Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos tenham muito mais clientes, mas por conta dessa rede descentralizada que eles têm. Né? Que você precisa botar os CDNs nos provedores, né? Que estão próximos ali do cliente. E no caso do Brasil, né, a gente tem quase 60% do market share de banda larga fixa está na mão dos pequenos provedores. Né? 40% está nos grandes, 60% está nos pequenos. Isso só em cima dos números oficiais, né, da Anatel. Se a gente fosse pegar pela informalidade, talvez mudaria aqui. Com relação a essa questão de infraestrutura, e se o Santana aqui me permitir, mas só para finalizar minha fala, eu sei que a gente está chegando no final, a gente ainda tem... A gente fala muito de conectividade e esquece que a internet é muito mais do que uma conectividade de ponto a ponto. Sim. A internet é uma conectividade social. Você, através da internet, criou-se um mercado gigante de profissionais que trabalham com aplicativos de entrega e por aí vai, né? Que eles dependem de tecnologia para fazer isso. Mas eu gosto muito de falar de um associado nosso que fica numa cidade chamado Pereiro. Né? Eu tive nessa cidade em 2015, eu lembro das conversas, ele falou assim, olha, 80% aqui da nossa cidade depende do Bolsa Família. Hoje essa cidade possui algo em torno de 6.500 habitantes das áreas urbanas da cidade, né, que é a grande concentração, e só essa empresa contrata 4 mil pessoas, né, na sede. Então, esse tipo de... E 80% fala inglês ainda. Exato. A conectividade social foi o que aconteceu com os provedores, porque os provedores eles não estão em São Paulo, não estão no Rio, eles estão no interior. Eu costumo brincar que aquele êxodo urbano que houve, né, que dos anos 70, que todo mundo saiu das áreas rurais e foi para as áreas urbanas, agora nesse momento você tem a possibilidade de sair da área urbana e voltar para a área rural. Né? E gerar riqueza também nas áreas rurais. Então, acho que tem uma transformação significativa nisso aí. Nossa, conversar é muito bom, né? Conversar, a gente vai deslumbrando e vendo coisas que realmente não passavam na cabeça, né? Esse olhar agora, né, de que você pode agora ter mobilidade, você pode ir para onde você quiser, se você tem um acesso à internet, você pode trabalhar em vários pontos, né? E voltando no assunto escola, assim, o governo ele tem colocado muito esforço nisso, né? Desde lá
É um grande desafio. Isso. É um desafio, mas ele tem criado políticas, né? No leilão lá do 5G em 2021, 22, nós tivemos lá uma verba grande, né, que foi para um órgão que criou-se o EAS, que está aí trabalhando para conectar essas escolas, Sim. né? Então, dito isso, o governo está colocando todos os esforços, isso está nítido, né? E eu acho que isso vai, com um certo tempo, isso vai caminhar. Com a continuidade da Isso, política, né? e esses chamados assim ribeirinhos, né, serão atendidos, né? Porque está todo mundo aí pensando como é que vai fazer para conectar esses lares que estão As zonas nesses... rurais, né, das cidades Isso. precisam também ter acesso, né, à internet, as Exatamente. pessoas. São vários os serviços que vão vir, né? Quando você chega numa cidade que tem internet boa, de qualidade, né? Então, outras coisas vão chegando também. Esforço público nós Outros estamos serviços. vendo. Gente, mas para fechar, agora é fechar mesmo, a gente não pode deixar de falar do evento que a ANEEL está organizando, né? Isso em Fortaleza. Eu quero que vocês me falem um pouco sobre esse evento, qual é o objetivo dele, para que a gente possa torcer aqui para que tudo dê certo, que vocês tenham sucesso e a gente volte a conversar aqui no Elicast. Com certeza. Então, antes de falar do evento, gostaria de agradecer novamente, Violi, pelo convite, agradecer aos nossos telespectadores que nos assistem aí, né? E espero que a gente tenha conseguido levar informação, né? Levar conteúdo que eles possam utilizar, né? Mas o evento NEL, na verdade, ele acontece em Salvador, né? Mas sim, acontece lá no Nordeste, vai acontecer em Salvador, no Centro de Convenções de Salvador. Estaremos lá nos dias 20, 21 e 22 de outubro, né? Estão todos convidados, obviamente, e vai ser uma satisfação enorme poder recebê-los. Teremos discussões de pautas institucionais, né? Regulatórias, políticas, obviamente, que voltadas ao setor de telecomunicações, né? Tem muita discussão. Teremos rodadas de negócios, então a gente vai falar muito sobre questões de data center, oportunidade na móvel. Então, assim, a gente vai ter o streaming, né? Que é uma coisa também que vem crescendo bastante no Brasil. Então, assim, a gente vai promover um ambiente de relações, né? Que esse aqui é o que a gente chama de network, né? Então, a gente vai criar esse ambiente, trazendo o setor público, o setor privado para o mesmo ambiente e a gente podendo discutir conjuntamente o Brasil do ponto de vista do setor de telecomunicações. Que bacana. Você vai estar lá, Santana? Sim, com certeza, né? É mais uma obrigação estar lá. Né? Que ótimo, que ótimo. Desejo muito sucesso, então, né? Se você quiser fazer suas considerações finais, também a gente está fechando aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, parabéns aí pelo canal. Obrigado a todos aí que perderam aí um tempinho para nos ouvir ou assistir. E sucesso aí para todos vocês. E viva o nosso Brasil. Somos otimistas, somos guerreiros. Somos mesmo. E vamos superar qualquer dificuldade que venha aí pela frente. Gente, eu fico muito feliz em ter conversado aqui com vocês. Acho que vocês representam o Brasil que dá certo, né? O Brasil que se associa, o Brasil que vai à luta e não olha para as circunstâncias. Porque se a gente olha para as circunstâncias, a gente não consegue dar um passo à frente, a gente trava. Né? Então, o empreendedor, né, a pessoa que é empresário no Brasil, realmente é difícil, mas a gente consegue sim crescer. O Santana é um exemplo disso aqui, né? A gente consegue crescer sim, mas é importante estar junto, né? É importante não ficar sozinho nesse latifúndio. Né? Então, gente, eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Gostaria de dizer a vocês que a gente vai estar também aprofundando um pouco mais essa temática, essa discussão, com o Dr. Juarez Quadros, que lançou um livro recente, né, ontem, num evento aqui em Brasília, que fala dessa saga das telecomunicações na Amazônia, né, que é um capítulo à parte da história de quem trabalha com telecomunicações nesse país. E, desde já, né, desejar sucesso para vocês no evento. E estamos aqui para estabelecer esse tipo de conversa, de diálogo, para que a gente possa conhecer o Brasil, para que a gente possa conhecer os brasileiros que se desafiam e estão fazendo, né, o nosso país crescer e se desenvolver, né, buscando também a justiça social, que é levar, né, o acesso à internet também para as pessoas que estão muito mais longe dos centros urbanos.
Então é isso, gente. Até o próximo Elicast. Sempre uma boa conversa.